eu comecei a vender trabalhando dentro da loja do meu pai. Eu tinha muito mais trabalho. Então, assim, o trabalho que eu já tinha que fazer o dia inteiro, eu tinha que fazer mais rápido para eu poder também ali vender, projetar, fazer, comprar kit, levar material. Eu não tinha estrutura nem nada, a não ser a estrutura da empresa do meu pai. Então, eu não tive um aporte financeiro muito grande ali no início. Então, eu comecei ali a vender um projeto, vendia 2, e esse dinheiro eu ia juntando, guardando. Até que chegou uma hora que, assim, eu vi que não dava mais para ficar dentro da empresa do meu pai trabalhando e ter a WL Energy. Depois que eu entrei no empreendedorismo, minha cabeça mudou bastante. Voltei a ter uma rotina mais regrada. Muito puxado pelo trabalho, né? Eu via meu pai e minha mãe sempre trabalhando bastante, então eu sempre via essa dedicação e esforço. E quando eu partia para fazer alguma coisa, eu tentava impor a mesma dedicação e o mesmo esforço nas coisas que eu fazia. Senhores, muito boa tarde. Não sei se você está me vendo aí de manhã ou de noite ou de tarde, mas eu estou no boa tarde e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial que eu vou contar para vocês já já. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre hábitos saudáveis, sobre histórias de superação, né? E vocês vão entender um pouquinho por que eu vou falar de superação nesse ponto. Eu acho que o que meu convidado aqui hoje tem para trazer, do pouco que eu acompanho, do pouco que eu vejo, nós criamos uma amizade recentemente aí por conta do nosso setor de energia solar, aí, o setor que mais cresce nesse Brasil, né? Isso tem nos aproximado para cá, empreendedor tão quanto eu. Acredita aí que estamos praticamente na mesma faixa etária de idade, não sei se eu sou de 87, o Christian acho que ele é mais novo. 9,5. Molecão é quase 10 anos mais novo do que eu. Senhoras e senhores, estou aqui nada mais, nada menos do que o Christian da WL Energy, nosso parceiro aí, meu irmão, seja bem-vindo. Valeu, Henrique, brigadão, obrigado pelo convite e, cara, acho que é um prazer estar aqui e poder trocar, agregar e vamos lá. E vamos embora ver o que espera aí, né? Christian, pô, eu tenho, como eu falei contigo aí mais cedo, né? O nosso objetivo aqui é estar sempre falando sobre corpo emocional, atividade física, hábitos saudáveis, né? Físico, mental, enfim, as coisas do dia a dia, que para muitos é difícil, para muitos é impossível, e também muitos falam da boca para fora e não faz. Sim. Né? E não faz. As pessoas têm utilizado hoje rede social, por exemplo, para se vender, para se propagar, né? E eu me simpatizei contigo ali dentro da rede social, porque assim, acho que o meu objetivo ali dentro é ser o Henrique e poder contribuir com as pessoas, né? E eu vejo que tu vai muito nessa linha, tu quer ser o Cristo, tu leva a tua vida e tu vai mostrando ela ali no dia a dia, o que está acontecendo do teu dia a dia. Sim. Né? Que é o legal é quando você mostrar o que você está fazendo é diferente de fazer algo para mostrar. Com certeza. Dá uma diferença boa. Tem uma diferença absurda aí nessas partes, né? Então, assim, cara, eu já começo aqui falando contigo sobre rotina, irmão, né? Como é que é a tua rotina no teu dia a dia? Quando que... por exemplo, Henrique, existia o Henrique antes... E existe o Henrique agora, né? O Henrique que não fazia atividade física, que não praticava nem nada nisso. Isso veio de berço, isso veio de dentro de casa? Ou você, não, bicho, eu fui numa etapa X da minha vida. Como é que começou isso aí, meu irmão? Bom, então, cara, começando pela história, né? Na minha vida eu sempre fui muito fazer esporte. Isso daí eu sempre fiz desde criança. Tinha época quando eu era criança que, assim, no começo eu começava estudando o dia inteiro. Depois passei para meio período. Só que acabou que eu saía da escola, à tarde eu tinha futsal, tinha natação, andava de bicicleta, já fiz hipismo, karatê, judô, todo tipo de esporte que você imaginar eu já fiz. Minha mãe chamava isso aí de fogo de palha. Todo tipo de esporte, cara, todo tipo de esporte pra fazer eu já fiz. Futebol, nunca fui muito fã porque eu sou ruim, isso aí é que eu sou horrível mesmo. Então eu fiz todo tipo de esporte, não englobando futebol, e sempre gostei. Sempre fui muito motivado pelo meu pai e minha mãe, né, a fazer esporte. Isso foi bem benéfico para mim, porque acabou que eu cresci sempre praticando algum tipo de esporte. O que eu mais pratiquei ao longo do tempo foi taekwondo. Eu fiz, se eu não me engano, foram 10 ou 12 anos de taekwondo. Fiz bastante tempo de taekwondo, legal. Peguei faixa preta. E depois disso eu parei um tempo, principalmente ali depois que eu fiz uns 18 anos, 19, aí foi a época da farra. Eu ainda fiz automobilismo, né? Corria de kart muito tempo. E só que aí quando eu fiz uns 18, 19, eu desandei meio que dessa parte do esporte e comecei a estudar, né? E também ia muito pra farra, como a gente já conversou um pouquinho. E, cara, eu acho que depois que eu entrei no empreendedorismo, minha cabeça mudou bastante, né? Depois que eu abri minha empresa,
eu mudei totalmente em questão de esporte, eu voltei para o ramo do esporte e voltei a ter uma rotina mais regrada, né? E uma rotina que eu digo assim, regrada não na obrigação, mas assim, por vontade mesmo, entendeu? Teve uma época também que eu já competi no fisiculturismo, já tentei de tudo, né, nessa vida. Aí, assim, essa época foi por obrigação mesmo, seguir dieta, cardio ali. Aprendi bastante nessa época ali a lidar com a cabeça, a lidar com a vontade, saber aonde você quer chegar, o que você tem que fazer para poder chegar em algum lugar. Aprendi muito no fisiculturismo. Então, assim, eu acho que foi a vida inteira de esporte, isso trouxe muita facilidade de hoje. Hoje minha rotina, assim, é bem corrida, mas muito boa. Eu costumo acordar muito cedo, durmo tarde alguns dias, estou tentando melhorar nisso para dormir mais cedo, até porque tive alguns problemas de estresse, pressão, justamente por causa disso, falta de sono. Mas eu acho que a gente encontrando o equilíbrio nisso daí, a gente começa a ver sentido mais nas coisas. Legal, mano. Pô, então assim, o incentivo quando você falou, pô, meus pais sempre me incentivaram muito no esporte. O incentivo normalmente ele vem pelo exemplo, ou ele vem por tipo assim, pô, faz isso, vai lá, se matricula ali. Esse incentivo foi o quê? Teve um pouco dos dois, ou não, era vai lá e faz, ou você teve essa referência, dentro de casa o esporte acontecia? Cara, assim, o esporte lá em casa ele não acontecia, né? O que acontecia muito, meu pai sempre gostou muito de academia. Eu acho que o incentivo foi mais assim, já que você quer fazer, vai lá e faça, entendeu? Até porque é um negócio que tem muito lá em casa, que tipo assim, se a gente for fazer um negócio, a gente tem que fazer direito, basicamente, quando eu era pequeno. Muito puxado pelo trabalho, né? Eu via meu pai e minha mãe sempre trabalhando bastante, então eu sempre via essa dedicação e esforço. E quando eu partia para fazer alguma coisa, eu tentava impor a mesma dedicação e o mesmo esforço nas coisas que eu fazia. Então, eles liberavam para eu fazer, mas desde que eu fizesse direito, entendeu? Então, sempre teve muito essa questão lá em casa. Foi muito dessa forma de incentivo, entendeu? Legal. Assim, não teve, por exemplo, lá em casa, meu pai era, não sei, às vezes um triatleta ou corria maratona, uma coisa, não. Meu pai era muito do trabalho mesmo, sempre trabalhou bastante, trabalha muito até hoje, minha mãe também. E acho que veio mais da questão de fazer direito, entendeu? Do incentivo de fazer, não, você pode fazer. Legal, entendeu? Legal. E, pô, tu falou aí, né, tu fez de diversas coisas que tu passou aí, tu foi hipismo, kart, fisiculturismo, cara, tudo, luta, karatê, tudo, já fiz tudo, karatê, taekwondo, hipismo, futsal, que eu era horrível, aí desisti, handball, vôlei, todo tipo de esporte eu já fiz, cara, todo. Cara, legal. E isso traz para mim um comparativo, né? Por exemplo, existe alguns esportes que hoje eles estão mais em regiões periféricas, né? De qualquer país, estado, enfim. Né? E tem alguns esportes que ele não tá para qualquer um começar, né? Pô, você falar de um kart hoje, não é algo o cara surreal. O cara do baixa renda, ele mal consegue fazer uma brincadeira de kart, não consegue entrar. Ele não consegue. Então, assim, existe aquele nicho, aquela panelinha, né? Aquele acesso, né? Um acesso que custa dinheiro, né? Então, isso me traz o quê? Isso me traz uma semelhança comigo, que é tipo assim, cara, o Christian ele não foi o cara que passou dificuldades financeiras de berço, né? Você teve uma origem ali que já existia uma estrutura familiar, já consolidada e tudo mais, né? Pô, como eu te falei, eu sou de 87, eu já tive a minha primeira empresa de segurança eletrônica, ela durou 13 anos, né? Meu CNPJ. Eu comecei, comprei na empresa do teu pai, eu tava no comecinho do meu CNPJ, eu já comprava dele, já existia o negócio lá e tal, eu já via que a empresa já era consolidada, já era grande, estruturada, tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não nos tira das dificuldades daqueles compromissos que a gente, daqueles barcos que a gente decide encarar, né, como o barco do empreendedorismo e tudo mais. E aí quem olha de fora, né, quem não tem essa noção, acha que, pô, aqui pegou já tudo bonitinho, tudo pronto e tal, isso, aquilo, né, para você deve ter sido fácil, né, porque teu pai tinha grana, isso e aquilo e tal, né, então assim, eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios que você teve, o que te fez partir para o empreendedorismo, tendo em vista que aqui em Brasília, até os pais que já empreendem, né, que tem um negócio ali, normalmente ainda quer tentar encaminhar o filho para o serviço público, né, ainda tem muito essa visão aqui, vai ser servidor público, tal, isso, aquilo, tudo mais, né, e
Então, assim, cara, o que te fez olhar pro empreendedorismo, né? Acredito que aí sim vai ter um pouco de inspiração do teu pai, né? Que aí é uma coisa que você viu dentro de casa, o cara fazendo isso, e aí você deve ter olhado assim, bicho, será que eu quero pagar o preço mesmo? Porque teu pai paga um preço para ele ter o que ele tem hoje. Com certeza. Né? Ele paga o preço de chegar na empresa dele antes de todo mundo, que eu já vi ele chegar lá cedo, de sair mais tarde e tal, tudo mais. Então, queria escutar um pouquinho como é que foram esses desafios seus aí dentro do empreendedorismo, que eu acho que pode fazer a diferença tanto para aquele que já está num berço e pode multiplicar aquilo que o pai está dando, seja o acesso, ou seja o recurso, né? E também para aquele que, pô, eu não tenho, mas posso conhecer quem tem, eu posso fazer o meu, né? Claro, com certeza. Cara, assim, legal a sua pergunta, eu gosto bastante de falar disso. Quanto à questão financeira, graças a Deus, a gente nunca passou necessidade nesse sentido, sempre foi uma família estruturada. Claro, no início a gente não tinha nada de sobra, era tudo bem contado. A gente, quando eu era criança, até brincava, a gente morava num apartamento bem pequeno, tinha um banheiro só para a família inteira. Então, às vezes, você queria ir ao banheiro, no final já não precisava mais, já não precisava ir ao banheiro. E assim, graças a Deus pelo trabalho do meu pai, o trabalho da minha família, do meu avô, da minha família em geral, tias também, todo mundo que tá ali englobando a empresa do meu pai, né, que meu pai faz parte hoje, sempre teve muito trabalho. Meu avô trabalhava muito, foi ele que fundou, né, a WL Atacadista, e disso daí eu sempre tive, desde criança, a visão do que era, assim, empreender, né, ele ter uma empresa. Porque, cara, desde criança, até quando eu ia para a escola, eu acordava, por exemplo, ao invés de eu acordar no próximo de ir, não, eu tinha que acordar às 5 da manhã junto com meu pai para tomar banho, para me arrumar, para ele me deixar na escola antes do porteiro abrir a escola para eu ficar lá esperando, porque ele tinha que ir para o trabalho, entendeu? Então, assim, eu sempre vi isso e eu sempre admirei muito isso, entendeu? Acho que pelo costume de estar ali e ver isso acontecer todo dia, você vai se acostumando, né? E assim, algumas pessoas passam a não gostar. Eu não, eu passei a admirar muito e gostar e querer viver isso, entendeu? Meu pai sempre me deu a oportunidade de trabalhar na loja, de estar lá junto, sempre tive lá, né? Desde criança eu trabalhava lá. Mas quando eu fui ficando mais velho, eu vi assim, cara, que eu queria construir algo que fosse meu, né? A tua história. A minha história, o meu negócio, eu tenho um sonho ainda de ser, cara, um grande empresário, ter várias empresas, várias coisas, e eu decidi seguir o passo montando a minha, né? Isso é um desafio muito grande, né? Porque, assim, eu via meu pai ali acordando cedo, trabalhando bastante, mas ele não trazia os problemas que é ter uma empresa para mim, chegar e conversar comigo e explicar o que está acontecendo. Às vezes ele, cara, tanto de boleto tem para pagar, inadimplência, não sei o quê, várias coisas. Então, assim, eu comecei a ver isso quando eu abri a empresa. Apesar de acompanhar meu pai ali, eu não lidava com essas coisas, né? Ele não me falava. Comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente. E assim, eu não sabia. Fui lá, quebrei a cara, graças a Deus deu muito certo, tem dado certo até hoje. Mas, assim, é muito desafio, o desafio é diário. Eu acho que muito por isso eu gosto dos esportes, porque eu me desafio todo dia e eu consigo trazer uma consciência maior de me conhecer melhor dentro da empresa, trabalhando ou fazendo as coisas que eu faço, entendeu? Acho que tem muito disso. Legal. Eu vou apertar mais aí, porque assim, eu compartilhando da minha aqui, né? O primeiro negócio que eu fui montar foi de segurança eletrônica, né? Uhum. A história foi assim, meu pai comprou uma casa na Vicente Pires, e aí eu sugeri essa casa lá, porque eu conhecia uma galera lá e tudo mais, e aí acabei achando essa casa, ele foi lá e comprou, beleza. Aí meu pai virou pra mim, Henrique, eu tava trabalhando com ele na época. O rapaz que instalou a cerca elétrica lá em casa, ele faz um trabalho fenomenal, velho. Tu podia montar um negócio com ele. Monta uma lojinha aqui na Vicente Pires pra você poder vender, olha a visão dele, em 2005. Uhum. Vicente Pires, só a terra, né? Buraco, tal. Você queria estragar o carro, era ir pra lá. A família mora lá. Acho que a 26 de setembro hoje tá melhor do que lá. E aí meu pai falou, cara, monta uma lojinha aqui, porque vai precisar de muita cerca elétrica, muito interfone, muita câmera, muito portão automático e tal, muita casa construindo e tal. Eu falei, beleza, mas assim, o que eu sei disso aí? Eu não sei o que é um fio positivo, um negativo. Eu não terminei minha formação na faculdade, eu fazia gestão, comecei com administração, não fui para frente, aliás, sistema da informação, depois fui para administração e por fim, gestão
e controladoria, gestão empresarial e controladoria, lá na Uniplan, em Águas Claras. E aí, por conta do trabalho, eu acabei não finalizando a faculdade. Vou dar essa desculpa, porque foi a desculpa que aconteceu de fato. Mas se eu fosse o cara de hoje, eu teria terminado. E aí, meu pai falou, cara, tu não sabe, mas é o seguinte, a gente precisa de 2 coisas aí. A gente precisa de alguém para ficar na empresa, botar um dinheirinho dentro dela para ela poder iniciar e o rapaz executar os serviços. Eu falei, beleza, então assim, só agora vamos para outra parte. Já tem o cara, agora falta o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Como é que vai fazer? e aí já foi o primeiro erro meu sem eu ter percebido. Porque desde quando eu tinha 15, 16 anos de idade, eu já ganhava dinheiro, porque meu pai me deu uma gravadora de CD, então eu pegava os CDs, vendia, gravava e vendia na escola e tal, não sei o quê. Só que acontecia, como toda segunda-feira eu tinha o dinheiro para poder lanchar na escola, minha mãe me dava esse dinheiro para lanchar, eu gravava, comprava de CD virgem, aí gravava e vendia, fazia o dinheiro. Só que como eu sabia que toda segunda-feira eu ia ter o negócio de novo, o que acontecia no final de semana? Eu torrava o dinheiro. Gastava o dinheiro. Então, assim, eu sempre aprendi a ganhar dinheiro, mas eu nunca tinha aprendido a poupar. Entendeu? Então, ou seja, eu já comecei errado. E aí comecei o quê? Meu pai falou, não, vou te dar uma granazinha aqui para você manter os custos da empresa durante 3 meses e a gente vê o que que dá. Fui lá no seu Gilberto Rossi, dono acho que foi vizinho de vocês lá no lá no prédio. No prédio. E ele falou, cara, pega aí, pega 5 mil reais. Pô, 5 mil reais em 2005, era, sei lá, 15 mil hoje, né? Pega aí, pega o estoque, daqui 3 meses tu vê o que tu vendeu, tu me devolve a diferença, o que você não tiver devolvido, você me paga. Eu falei, porra, beleza. E aí, já é uma oportunidade. Já é uma oportunidade. Eu falei, aí meu pai me emprestou um dinheiro, o dinheiro que meu pai deu para me garantir o dinheiro de 3 meses de aluguel, para comprar umas ferramentas e botar as divisórias na sala. E aí eu sentava no chão da sala, eu ficava doido, ia lá na placa, ligava pro telefone da loja para ver se estava funcionando, porque o telefone não tocava. Né? Eu ficava impressionado com aquilo. Então, assim, eu tive esse empurrão do meu pai, né? Meu pai apostou, botou um dinheirinho ali, aí, pô, a empresa foi pra frente, chegou lá na frente, eu vendi a empresa, depois juntou, família, todo mundo trabalhando e tal. Aí depois eu quebrei, enfim, teve várias histórias aí que a gente pode ficar para um outro capítulo. Mas o que eu fiz esse brief aqui? Porque eu queria esse detalhe aí de você, entendeu? Como é que foi tu montar a tua empresa? Né? Não, legal. Como é que foi pô, montei o meu negócio, quis montar a minha história sozinha, mas peraí, ou tu teve que desfazer de alguma coisa que tu já tinha, ou tu teve que chegar ali e pegar... O Lucas da 11 Energia, ele pegou o dinheiro emprestado com os colegas dele para não pegar com o pai. Entendeu? Não, então, ele montou a primeira usinazinha dele, com o dinheiro dela, ele começou a pagar a parcela e o juro do cara, depois ele fez uma outra venda e quitou. Então, você acha que essa história que é a parte do legal, porque a gente sabe que, como diz, do nada não tem como o negócio surgir, né? Tem que ter alguma coisinha ali. Cara, então, o meu, assim, no início da empresa, eu não precisei pegar dinheiro nem nada, por quê? Né? Eu tive que deixar de ganhar, porque eu já trabalhava. Eu trabalhava na empresa do meu pai, entendeu? Então eu tinha um salário mensal, tranquilo, tudo certinho. E como eu já trabalhava dentro da loja do meu pai, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar a vender projetos de sistema fotovoltaico. Eu comecei a vender trabalhando dentro da loja do meu pai. O que eu tinha? Eu tinha muito mais trabalho. Então, assim, o trabalho que eu já tinha que fazer o dia inteiro, eu tinha que fazer mais rápido para eu poder também ali vender, projetar, fazer, comprar kit e levar material, né, para algumas instalações. Então, assim, eu não tinha estrutura nem nada, a não ser a estrutura da empresa do meu pai. Então, eu não tive um aporte financeiro muito grande ali no início, entendeu? Então, eu comecei ali a vender um projeto, vendia 2, e esse dinheiro eu ia juntando, guardando. Fui juntando, guardando. Claro, isso na conta da empresa, né? Não pessoa física. Fui sempre guardando na conta da empresa, até que chegou uma hora que, assim, eu vi que não dava mais para ficar dentro da empresa do meu pai trabalhando e ter a AWL Energy. Não tinha como mais. Aí, nesse período, eu falei, pai, agora eu vou ter que sair da loja, assim. É algo que eu não queria e ele também não queria, mas, cara, assim, você acredita que a gente nunca chegou a conversar e falar assim, como é que foi? Mas, assim, eu sei que ele no início ele ficou triste. Eu também fiquei, porque eu gostaria de estar lá até hoje, mas hoje já amo minha empresa, não troco por nada. E eu acho que ele sentiu um pouco, mas depois ele sentiu bastante orgulho, que é o que ele me fala hoje. Fala, cara, eu tenho muito orgulho de você, da forma que você lida, como você trabalha e tudo isso. Ele se amarra nisso.
E então, assim, falando financeiramente, eu não tive que pegar emprestado, mas eu tive que deixar de ganhar do lado da empresa do meu pai e correr um risco muito maior, né? Pô, Porque meu salário era mais alto na empresa do meu pai. Quando eu fui para minha empresa, eu não tinha mais salário. Sim, entendeu? Quando você fez a decisão. Eu não tinha mais salário do meu pai, eu tinha que bancar meus custos, né? Eu já estava morando sozinho, então, assim, legal, eu tinha meu aluguel, tudo isso. E meu salário caiu demais, né? Porque você tem os custos da empresa e, assim, no início, cara, não é que você tem salário, é o que sobrar ali, se sobrar, dá pra você tirar alguma coisa. E então, essa foi minha dificuldade. Mas, assim, ainda bem que, como você falou da questão que você ganhava dinheiro desde criança, vendia, eu sempre consegui trabalhar bem, muito pelas oportunidades do meu pai, né, da empresa, então eu sempre trabalhei. Só que também a minha vida inteira eu poupei esse dinheiro, porque assim, eu vivia com meu pai, ganhava bem. Cara, eu ia juntando. Claro que eu gastava, saía, sim, tudo, mas sempre tinha dinheiro guardado, Então foi isso que me ajudou muito nesse período ali que eu abri minha empresa e saí da empresa do meu pai. Porque assim, cara, era direto, faltava dinheiro. Então eu tinha que tirar das minhas poupanças, cara, e fui tirando, mas graças a Deus deu certo. Assim, muito trabalho, muita dor de cabeça e assim, já teve partes depois, né? Porque, cara, empresa são ciclos. Já teve momentos de, cara, pai, tem como você me ajudar? Fazer um aporte, faz o aporte, devolve futuramente. E tal. Isso daí, com certeza. No início não teve, mas depois teve. Já ganhei carro, entendeu? Cara, não, Cristian, vou aportar um carro aqui na empresa e ajudar. Isso daí teve bastante já. Isso daí, com certeza. Legal. E assim, como diz, pô, se eu for pagar juros, é melhor pagar juros dentro de casa do que dar pro banco, né, bicho? Com certeza. Com certeza. Não tem essa, né? Então, assim, e eu não, cara, eu errei muito. E paguei caro para assim, o curso da vida que me ensinou isso, eu paguei muito caro. Paguei juros demais na rua, sem necessidade, porque, tipo assim, talvez um pouco de ego, sabe? Assim, o ego misturado com querer ser eficiente. Por exemplo, eu não queria mostrar para o meu pai, por exemplo, talvez ali, que estava passando um arroxo, um negócio, entendeu? Não, isso aí eu já fiz também, e aí, certeza. Bicho, meu irmão, paguei um preço muito caro por conta disso, certeza. Entendeu? Quando eu tive coragem de olhar para o tamanho do rombo que estava mediante a situação, entendeu? Falei, caraca, bicho, onde é que eu fui parar, meu irmão? E, tipo assim, zero necessidade de ter passado pelo que eu passei. Mas acho que é muito da questão do ego mesmo. Eu tenho isso também, cara, sabe, com certeza. Assim, tem aquele ego que é o ego maldoso, de você, às vezes, querer passar por cima das pessoas, né? Aí acho que mistura um pouco com prepotência, né? Mas era o ego de falar assim, não, pô, some, eu vou dar conta, eu que faço, eu não sei o quê, não vou... Eu tenho muito disso. Tipo, cara, eu decidi fazer isso, eu que aguento. É basicamente Sacou? Isso. A consequência é minha. Meu pai tem um negócio lá, agora eu fiz a merda, o cara vai ter que vir consertar aqui pra mim. Só que era mais fácil eu ter chegado e dividido isso com ele, e ter levado um sapo, conselho, né? Ter levado um sapo dele, entendeu? Porque assim, pô, por que tu só foi lá na hora que já deu um problema e por que tu não veio antes pra mim eu pedir a minha opinião? Só que tem fase da vida que a gente acha que sabe tudo. E aí a gente já vai, tipo assim, pedindo opinião só por pedir, mas já decidido o que vai fazer, sabe? Ou então de, não, meu pai é porque tá na moda antiga, não sabe do que é mais e tal, isso aqui, ele tá por fora, não tá vendo isso, não tá vendo aquilo. E aí foi nessas, meu amigo, que eu sentei, como diz, sentei na graxa com gosto. Paguei caro pra aprender, mas graças a Deus o solar, meu irmão, foi o trem assim que de fato me tirou das trevas ali. Ajudou muito. Você tá louco, foi absurdo, sabe? Irmão, e eu vejo que o Christian é um cara que tem uma rotina ali também super equilibrada em relação à alimentação, em relação às rotinas de trabalho, rotina de agenda, né? Acho que é a terceira vez, né, que a gente tenta marcar esse encontro aí e não deu certo por conta das agendas, que eu também tomei nessa pegada, né? Mas como é que é... E eu vejo também que você ainda está aprendendo um pouco na questão de, cara, eu preciso buscar o equilíbrio aqui, porque eu vejo, assim como eu, às vezes a gente empolga demais em um esporte ou numa atividade física ali. Por exemplo, eu tenho a academia que eu faço por obrigação, eu tenho o futevôlei, que é o trem que se eu tiver gripado eu quero ir, e tem a corrida, para dar uma descontraída. E eu tenho a corrida também, que se deixar mancando eu vou lá e vou querer correr, entendeu? É o trem que pulsa para mim poder ir. E aí, às vezes, a gente acaba esbarrando. Então, eu fico ali tentando buscar. E eu ainda tenho... Você não tem ainda. Eu tenho 2 meninas. Filha, isso aí ainda não tem. Você é pai de pet. Só pai de... Tem dois chihuahua.
Pai de pet totalmente. Você é pai de pet. Então, assim, como é que é esse equilíbrio? Tua esposa, ela faz parte dessas atividades ela tem uma rotina parecida com a sua também? Ela já tá nessa pegada, não é? Como é que é esse equilíbrio aí? Cara, vamos lá. É que esse desafio desse equilíbrio, porque isso aí, bicho, é difícil, muito galera. difícil, cara. Eu venho tentando trazer esse equilíbrio, principalmente desde o início desse ano. Que foi um período ali de muita dificuldade no mercado solar, muita dificuldade, questões financeiras mesmo ali, cara, cortou venda, caiu, diminuiu, e isso me fez, assim, ter que ficar com a cabeça totalmente no trabalho, né, totalmente mesmo ali, focado no trabalho. Eu ainda treinava, claro, mas minha cabeça tava a milhão, e trabalhando, correndo na rua, vendendo, gerinho, tudo ao mesmo tempo. E logo que passou esse período e que deu uma folgada, cara, veio um monte de coisa. Pressão alta, bactéria, pneumonia, tudo que você imaginar eu tive. E assim, dentro desse período eu tava tentando correr, treinar, pedalar, fazer tudo ao mesmo tempo, né? E tava dormindo muito pouco, como eu falei, acordava 4 da manhã, ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e não tava dormindo. E aí que eu percebi, cara, eu preciso ter esse equilíbrio. Então, assim, minha rotina hoje, eu tento trazer bastante equilíbrio nela. Em que sentido? Cara, eu tenho meu horário de acordar, que eu acordo 4h30, 4h40. Desse ali, eu tiro 30 minutos a 40 minutos de leitura, eu leio a Bíblia todo dia e depois um livro qualquer que eu esteja lendo. Que esteja fazendo sentido. Isso, para aquele momento. E eu tomo meu copo de café enquanto estou fazendo isso e já saio para treinar. Ou musculação, ou cardio, ou corrida, ou pedal, alguma coisa nesse sentido. Na escala ali dos treinos ali semanal. Dos treinos. Aí eu saio do treino, tomo banho, faço meu café e vou trabalhar. Então, assim, meu foco durante o dia é trabalho totalmente. Até ali 5, 6 horas é trabalho. Não faço outro esporte. A não ser que sobre algum tempo eu consiga ali intercalar. Saindo de lá, eu já saio direto para fazer outro esporte. Por exemplo, às vezes eu faço pedal de manhã, à noite eu treino. Ou treino de manhã, pedalo à noite, corro à noite. Estou fazendo isso hoje. Só que eu tento treinar rápido, né? 1 hora ali, eu tenho tentado fazer o mais rápido à tarde. Porque aí eu consigo também ter tempo para a família. Porque eu chegando em casa, eu consigo ficar ali, cara, de 6 até 8, 9, 10 horas com a família, tudo certo, porque assim, eu tenho muito essa questão de alta performance. Cara, eu sempre quero estar em alta performance, no trabalho, no esporte, no que for. E um dia desses, eu ouvi até um podcast, cara, não sei se você já viu no Instagram, Guto Lamba. Guto Galamba. Galamba, isso. Galamba, e cara, ele é muito bom, eu me inspiro bastante nele, eu acho ele muito legal. E ele falando no podcast que a questão da alta performance é tipo assim, não é você fazer algo muito bem, é você conseguir equilibrar tudo que você faz de uma maneira correta, entendeu? Dentro dos pilares que você quer. Fazer tudo que você se propõe a fazer. Que você se propõe a fazer. E assim, dentro dos pilares que eu quero é o quê? Cara, é treino, é corrida, é trabalho e minha família, é o que eu quero. E, claro, religião, né? Que eu tenho, principalmente desde o final do ano passado para agora, eu tenho fortalecido bastante essa parte. E eu só consegui ver essa questão do equilíbrio quando eu comecei a olhar para mim mesmo. Que foi o quê? Cara, antes... hoje eu vou pra psicanalista, antes eu não ia. Legal. Eu falo, não, isso é coisa de fresco, isso aí, eu não preciso disso não, eu aguento, não sei o quê. Homem tem que tomar porrada, o homem tem que tomar porrada mesmo, me aguenta e tudo. E quando eu vi que eu falei, cara, eu não sou de ferro. Aí eu comecei a ir, e aí que eu vi que, cara, realmente tudo começa a fazer sentido e mudar a forma que você pensa, entendeu? E aí você começa a buscar mais esse equilíbrio e isso faz até com que você fique melhor com você mesmo. Porque antes eu ficava me cobrando demais, querendo fazer tudo e, cara, nunca estava satisfeito com isso, entendeu? Hoje eu já estou bem mais satisfeito, eu ainda me cobro, claro, eu estou num processo ainda de melhorar, mas eu estou muito mais tranquilo. Antes, se eu não fosse treinar porque não tinha dado tempo, eu ficava com raiva, chegava em casa estressado, às vezes contava na mulher, brigava à toa, discutia. Hoje não, cara, não deu para treinar, tá tudo bem, mas amanhã você vai e treina, entendeu? Vai ter tempo, você não vai morrer hoje, não vai acabar. Então, acho que isso tem feito bastante diferença. E o que tem me ajudado a trazer esse equilíbrio foi olhar para mim mesmo e, cara, tentar melhorar mentalmente para melhorar o resto. E você acha, assim, que aí a gente precisa de duas coisas, né? Aí tem a questão do entendimento sobre o que precisa ser feito, aí tem um jogo emocional ali, né? Tem a parte da motivação, sim, né? Quando você está ali meio desanimado ali e tal, o que tu encontra ali, por exemplo, para te dar uma motivação, assim, para falar, sabe aquele dia que você tá, pô, hoje eu não vou mexer com isso aqui não. Aí você fala, não, bicho, mas pô,
Não, vou lá. O que te motiva, né, Cara, a fazer tudo isso e todo esse movimento aí? É, Porque assim, o nosso organismo ele vai acostumando com algumas coisas. Por exemplo, hoje eu sou habituado, não levanto 4h30 da manhã, mas eu acordo 5h30, o meu olho já abriu. Eu boto o despertador para 5h45 para acorda antes que o despertador. se der para mais 5h30 eu já tô acordando, meu Assim organismo também. ele acordou, né? Mas todo mundo tá afim de, pô, vou levantar às 5h da manhã, 4h30 da manhã, né? O que que te motiva a seguir essa rotina? Cara, antes, até ano passado, eu era muito 880, né? Cara, ou eu tava lá fazendo esporte, mas também, assim, às A vezes eu me empresa tava lá. lesionava. Eu sempre tava fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso daí, eu nunca deixei de dar atenção pra empresa, pra dar pra esporte ou não. Legal. Eu sempre... Meu foco principal é a empresa. O esporte eu tenho que fazer por questões, cara, de estresse, saúde, tudo isso, porque eu gosto. Mas o principal é a empresa, não muda, entendeu? Muito no meu pensamento. A questão é que até ano passado eu dava um sprint, aquela questão, tipo, cara, é uma maratona, não é um sprint, né? Eu dava um sprint, aí do nada cansava, ficava 3 semanas sem fazer nada, comendo besteira, não ia malhar, aí depois dava o sprint de novo, parava. E assim, aí eu comecei a perceber até pela psicanálise e me conhecendo melhor, que, cara, assim, não é assim. Primeiro você tem que ter um motivo de estar fazendo as coisas, a motivação. Eu acho que, assim, do trabalho hoje, minha motivação é trazer algo duradouro mesmo para mim, para minha família. Ter um legado, né, para trazer para minha família, uma segurança mais para frente, segurança financeira. Sim, Não vou ser sem hipócrita. hipocrisia. Não vou ser hipócrita, é ter segurança financeira para minha empresa e montar algo que é meu, que eu gosto bastante. Do esporte, como eu sempre gostei, e eu me cobro bastante, eu acho que a motivação do esporte é muito de saúde, mas quando a gente se cobra demais, para de fazer sentido para a saúde, porque acaba que você se estressa. Sim. E eu percebi isso fazendo a psicanálise, que eu tava só piorando. Se você pegar, por exemplo, uma maratona, ela já judia, ela já começa a maltratar o corpo. Sim, quando você exagera, você tá ali, cara, você não tá fazendo por saúde, você tá fazendo por alta performance ou por vontade de competir, né? Eu acho que do esporte é muito o que eu descobri também, que eu sou hiperativo, eu acho que é muito de hiperativismo. Então, assim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu odeio ficar parado, entendeu? Eu odeio ficar parado. E aí me motiva bastante, cara, tá fazendo alguma coisa que me faz bem, entendeu? Que me tira o estresse. Então, como eu tenho que estar motivado para trabalhar, o esporte é a válvula de escape, entendeu? E isso me ajuda muito, cara, muito mesmo. Eu, quando não treino, quando não faço nada, eu sou uma pessoa chata, bem chata. Fica chatão, eu fico chato. Se torna o cara que não bebe, né? Tipo, tem o cara que bebe e tem o cara que não bebe. A galera fala, o cara tá chatão ali. Aí, eu fico assim, eu fico mais na minha, eu não gosto muito de conversar e tal, mas aí quando eu faço esporte eu fico muito melhor, entendeu? Até meu rendimento no trabalho fica muito melhor. Muda tudo. Muda tudo, entendeu? Só que agora eu entendo que, assim, se eu não conseguir acordar 4h30 amanhã, tá tudo bem, cara. Acorda 7, vai trabalhar, treina à noite ou treina no outro dia, e isso me fez ficar mais tranquilo. Mas a motivação hoje maior mesmo é a empresa. Hoje o foco é a empresa, é trabalhar, é fazer algo, construir algo e conseguir manter minha família por muito tempo. Isso é top, porque assim, por exemplo, hoje a minha motivação é quando eu olho pro meu passado. Uhum. É sobre, assim, que preço que eu quero pagar, né? Sim. Cara, eu não quero mais pagar o preço de ser pobre, eu não quero pagar o preço de ficar devendo, Sim. eu não quero pagar o preço de ficar gordo, eu não quero pagar o preço de acordar de ressaca, eu não quero pagar o preço de ficar pedindo dinheiro emprestado pros outros, sabe? Sim. Essa é a minha motivação, bicho. Aí de vez em quando, às vezes quando dá uma preguicinha, um negocinho, eu dou uma revisadazinha no meu álbum aqui, eu começo a olhar pra umas fotinhas ainda que tem ali, eu falo, meu irmão. Olhar pra trás. Eu tô vazando fora, não vou ficar desse jeito aí não. Eu tenho isso no meu celular, o que eu fiz? Pra eu saber ali minha motivação, eu fiz tipo um mural, e botei como plano de fundo das coisas que eu quero na minha vida. Cara, família, qual carro que eu quero, legal. A casa. Tangenciar, isso é muito importante, botei galera. isso no meu plano de fundo e, cara, às vezes eu não tô motivado, eu olho pro plano de fundo e falo, bicho, eu tenho que sair, porque senão não vai dar certo não. Aí eu vou. E eu aprendi isso, tipo assim, eu tinha um negócio, cara, fulano me chamou pra tal coisa, né? Aí eu, peraí, mas vamos lá, essa tal coisa que estão me chamando ali, vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo? Uhum. Cara, se for, não, tô fora. Porque um dos maiores problemas da minha vida é que eu não sabia dizer não. Tudo eu ia. Eu também tinha bastante isso. Os meninos que foram vizinhos seu lá, o Rodrigo e o Rodolfo, são meus padrinhos de casamento. Uhum. E gente amigo de infância e tudo mais e tal.
Cara, eu e o Rodolfo era a vida inteira assim. Tudo a gente ia. Quando a gente via, às vezes tinha gente ligando pra gente no sábado pra poder sair. Bicho, cadê vocês? Não sei o que tu marcou. Ou seja, passei a semana inteira falando que ia pra uns 10 compromissos e Nem lembrava. no final eu só ia pra um, entendeu? Então, assim, só que aí isso eu fui arrastando pra minha vida em tudo. E aí eu era um cara que eu não tinha controle de agenda, disso tudo mais. Quando eu vi, o cara tava me ligando, eu tava no lugar e eu, cadê? Eu falei, caraca, tô louco, o cara me esperando. Então, assim, isso é muito ruim. Hábitos ruins, ele é complicado, porque você, sem perceber, você vai levando ele pra todas as outras esferas. Para todas as áreas. E aí, a mesma forma, um hábito bom, um bom hábito, você vai levando ele também, porque faz parte do teu dia a dia. Sim. Hábito é uma coisa que faz parte do teu dia a dia. E, assim, o bom do hábito bom é que, assim, você vai começando com algumas coisas, né? Às vezes com dieta, aí depois treino, trabalhar, cara, ler, religião, essas coisas. E quando você começa a fazer tudo isso ao mesmo tempo, você percebe que, assim, cara, é difícil. É difícil no início, é difícil no meio, é difícil no final, é difícil sempre. Mas você percebe que você se sente muito melhor com o que você faz. Seu desempenho no trabalho fica muito melhor. É muito melhor, por exemplo, cara, sei lá, no final de semana, você ficar em casa ali com sua família, descansar, ler, correr, treinar, do que, pô, ficar à noite na cachaçada ali, no domingo você acorda de ressaca, na segunda você tá só o lixo, vai trabalhar só o lixo. Tá morto. É horrível. Seu rendimento cai e você percebe que, então, juntar esses hábitos bons, você cresce exponencialmente, entendeu? Eu acredito muito nisso. Você tocou num ponto importante. Bicho, você acha que o cara, ele pode ser um bom profissional hoje, sem ele cuidar do corpo dele? Cara, assim, eu tô falando do cara, vamos falar assim, a longo prazo. Uhum. Né? Porque... Ele pode ser momentaneamente, a longo prazo vai ser um pouco difícil, né? Porque provavelmente ele vai ter que pagar um preço ali na frente que vai ser mais importante do que o trabalho dele, né? Que vai ser a saúde. Então ele vai parar de focar no que ele faz para focar em outra coisa que é muito mais importante. E foi justamente essa questão dos sprints, né? Que eu falei que eu fazia muito no ano passado. Se você der um sprint na saúde, às vezes você pode não melhorar, né? Pode não dar tempo de voltar para onde você teria que voltar. Pode acionar uma UTI aí, ligar alguns pi, e o cara É um negócio sério. E o cara não sair do lugar, né? Irmão, qual que é um hábito assim simples que mudou tua vida? Cara, acordar cedo. Acordar cedo foi algo que mudou, assim, antes eu não acordava cedo de maneira automática, né? Muito fácil. Mas hoje eu acordo 4h30 sem despertador. Às vezes eu acordo antes do meu despertador, como a gente falou. Mas eu acho que isso me deu mais tempo de fazer mais coisas no dia. E além do que aquele momento, cara, de 4h30. É o melhor, assim, tirando, claro, o momento que eu tô com a minha mulher, com a minha esposa, fico em casa ali. Eu ainda não tenho filho, mas quando tiver, quero ter esses momentos também com eles. De 4h30 até 5h30 ali é o melhor momento ali do meu dia. Porque, cara, é o momento que eu tô lendo, eu tô em paz, não tem ninguém me ligando, não tem ninguém me mandando mensagem, não tem nada. Tá eu, Deus, meu pensamento e só isso. Então foi isso que me trouxe bastante, assim, leveza e disposição pro dia. Acho que foi um hábito que mudou bastante as coisas que eu faço. Legal, eu também tenho muito isso. E, assim, é engraçado que, por exemplo, eu tenho um hábito de, antes de sair de casa, quando eu tô tomando meu café da manhã, é o momento que eu escuto ali, por exemplo, o Frei Gilson. Eu escuto também, todo dia. 7 minutinhos ali, aquele podcast dele ali, eu escuto ali o evangelho do dia, né? E aí ele lê o evangelho e faz alguns ensinamentos ali e tal. E, cara, é engraçado que, às vezes, eu já me peguei de não ter acordado no horário certinho que eu gosto. Aí, quando você... Cara, é impressionante. Quando você não acorda exatamente no mesmo horário que você acorda todos os dias, já desencaixa tudo. Tudo. Meu dia é assim também. E aí eu abro a porta de casa, eu tô saindo assim, eu falo, velho, o que tá faltando, velho? Aí eu boto a mão aqui, chave do carro e tal, o celular tá aqui, carteira eu não uso mais, não sei o quê. Relógio. Velho, eu não rezei hoje. É impressionante, velho. É impressionante. Sente que tá faltando alguma coisa. Caraca, eu falo, não, deixa eu ter que fazer ali dentro do carro. Liga no som ali, aí eu boto o no modo avião, vai ouvindo. E ligo pra ninguém me atrapalhar. Não, porque é impressionante como desanda tudo quando você sai um pouquinho da rotina. Da rotina, né? E, pô, a gente falou aí de hábitos saudáveis, a gente falou de empreendedorismo, e por trás de tudo isso ali, né, dessa mistura de CNPJ com CPF, existe de fato o CPF propriamente dito, que você não deixa de ser um profissional, uma pessoa que tem uma profissão, que tem a capacidade de ser dono do seu próprio negócio ou de ter a sua carreira profissional, né? Porque a carreira ela não está só para o CLT, a carreira ela é
também para o empreendedor. Acho que nesse meio aí do solar, nessas reviravoltas aí que a gente viu de 2020 para cá, de empresas fazendo fusão, empresa não sei o quê, o cara que era empresário, daqui a pouco se tornou gerente de uma empresa, o outro que não sei o quê, agora comprou mais outra, enfim, né? Existe a carreira profissional. E aí eu te falo assim, o que você aprendeu nos últimos anos que mais acelerou a sua evolução? Cara, que eu posso te dizer, acelerar a evolução foi basicamente aprender a vender, né? Porque se eu não soubesse vender, não tivesse aprendido a vender, a gente não teria tido o crescimento que a gente teve. Então, eu acho que isso, na evolução da empresa, tá? Trazendo como evolução de empresa, né? Isso. Na evolução da empresa foi aprender a vender, foi o que fez a gente escalar bastante. Só que depois disso, teve que aprender a gerir. Porque basicamente você cresce, só que cresce todo bagunçado. Aí depois, né? Aí depois você tem que aprender a entregar direito. Então são fases, né? Você tem que crescer, aí aprender e organizar. Depois crescer de novo, organizar de novo. Eu acho que foi muito aprender a vender primeiramente, depois a gerir e corrigir tudo que você faz, basicamente. Porque a gente não pode ter medo de fazer, cara. Tem que fazer. Tem hora que tem que ser planejamento, tem hora que não dá pra planejar. Tem coisa que assim, se você for ficar planejando, você não vai fazer nada. Claro, você tem que ter ali noção de risco, algumas coisas você tem que fazer. Análises básicas de premissas e riscos. Mas, ali, cara, pra começar, pra você que às vezes quer começar um negócio, quer fazer qualquer coisa, cara, só faz. Só faz. Depois você corrige. Mas só tenha noção ali de algumas coisas, claro, de alguns riscos que são imprescindíveis, né? Mas vai lá e faz, velho. Basicamente isso. Eu gosto muito daquela matriz 5W2H, né? Quanto custa, sim, né? Pra quem? Sim. Quem vai estar comigo nessa jornada, né? E o quanto é que custa, às vezes, não é só de fato o dinheiro que vai ser aportado ali, mas quanto custa é o seguinte, às vezes eu vou ter que abrir mão de tal coisa para isso. Isso tem um preço. Tem um custo de capital, às vezes, para isso, ou custo de tempo. Custo de tempo, hora homem. Com certeza. Diversas situações, né? Então, assim, isso é legal. E, cara, como é que você enxerga hoje o que é um sucesso empresarial para você? Cara, sucesso empresarial para mim, eu acho que, assim, eu não tenho muito, como é que eu posso dizer, concreto na minha cabeça o que seria um sucesso empresarial para mim, assim, em questões de números, né? Quero faturar tanto, essas coisas. Eu acho que o sucesso empresarial na minha cabeça hoje é ter uma empresa saudável, legal, que, apesar do faturamento, porque faturamento basicamente verdade, é ego, né? Cara, eu digo assim, não só faturamento, mas a lucratividade que você está tendo naquele negócio. Se você tem uma recorrência, que a gente até já conversou sobre isso, de ter recorrência na sua empresa, que às vezes você está faturando 10 milhões, mas você está gastando 11. E aí? Tá no prejuízo. Então, assim, eu acho que ter uma empresa saudável, que sobre dinheiro ali todo mês, né? Porque isso é muito importante, ter a segurança dessa empresa. E, cara, que eu consiga ter pessoas na minha empresa que exercem o papel delas da maneira que tem que ser exercido. Que não seja aquela empresa que você precisa estar fazendo tudo, né? É claro que você vai ter que gerir, né? Vai ter que saber o que está acontecendo, monitorando, sim, mas que a sua empresa rode delegar, ali, né? Porque que você tem ali todos os processos. Do delegar. Isso, com certeza. Que é uma empresa que tem ali os processos bem definidos, que rode bem, que você esteja junto ali monitorando, que tem uma lucratividade e rode sem precisar que você faça tudo, entendeu? Acho que esse seria a minha visão de sucesso empresarial hoje. Legal. Mano, e aí o Christian, né? Quais que são teus planos aí pro futuro? Quais são os... não vou entrar na outra aqui, não. Me conta aí teus planos aí pro futuro aí. Vamos falar do Christian aí. Fala pra mim o Christian daqui 5 anos. Daqui 5 anos? Cara, você diz de empresa, de física? Daqui 5 anos. Cara, eu pretendo ter feito pelo menos um Ironman 70.3, um Ironman completo. E que a empresa esteja bem, saudável. Que eu tenha, além do negócio que eu tenho hoje, mas pelo menos uns 2 negócios rodando também. E, cara, com a família constituída, claro, com daqui 5 anos, uns 2 filhos aí, por aí. Massa, legal. Tá no papel, irmão, isso? Cara, tá. Eu fiz um plano para daqui 5 anos já.
Legal. Eu fiz isso na minha psicanálise. Por que eu perguntei isso aqui, galera, pro Christian? Porque, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás ali, sobre você tangenciar, né? Sobre você dizer, cara, daqui 5 anos eu quero estar morando na casa X, lá no Jardim Botânico, ou lá no Taguatinga, ou com minha... Não, vou estar morando lá no Corumbá, numa casa assim, ela vai custar X, meu carro vai ser esse... minha esposa, vamos estar com 2 filhos, e isso e aquilo. E aí você começa a desenhar a trajetória para poder chegar nisso. E fica muito mais fácil, né? Porque pelo menos você vai ter um caminho. Porque eu vou te falar um exemplo aí, de novo, lá dos meus erros ali, né? Eu falava assim, poxa, esse mês aí eu vou vender uns 200 mil. Na época de segurança eletrônica. Esse mês eu vou vender uns 200 mil. Aí a gente falava assim, mas eu falava que ia vender 200 mil baseado em quê, velho? Quantos orçamentos eu tinha enviado. Entendeu? Na mesa para poder chegar e faturar isso dali. Sim. Entende? Então, assim, a mesma coisa. Porra, eu quero uma casa de 1 milhão daqui 5 anos. Beleza, mas então, para isso eu vou ter que poupar X por mês para daqui 5 anos eu conseguir comprar essa casa. Eu tô ganhando isso, da formato que eu tô hoje é execuível? Não, não é. Então, eu preciso ganhar mais dinheiro ou preciso enxugar mais custo. A gente geralmente, quando a gente bota esses planos, né, para 5 anos, eu vejo muito isso. Eu fiz isso, né, recentemente, até por isso que eu falei que eu tenho no papel, porque eu fiz isso tanto para minha vida pessoal, quanto para minha vida financeira, quanto para tudo. Né, eu comecei a organizar tudo esse ano. Eu falei, cara, calma aí, pô, tem que ter metas, mas metas assim, o que eu vou fazer para ter isso? Né? Sim. Então eu fiz muito ali do que eu queria para minha vida daqui 5 anos na psicanálise. Legal. E dentro disso, eu falei, cara, beleza, daqui 5 anos eu quero ter uma casa para minha família inteira. Cara, quanto que eu preciso ter de dinheiro para isso? Então eu fui no meu assessor financeiro e fiz quanto que eu quero ter guardado daqui 5 anos comprando a casa, fazendo tudo. Quanto que eu tenho que guardar por mês, quanto que eu tenho que fazer. E assim, eu sou muito metódico, né, com essas questões de meta, de tudo. Tanto que lá na empresa a gente tem meta de venda, tem meta de tudo. E quando eu vi que eu fazendo essa engenharia inversa, né, pegando do que eu quero para o que eu tenho que fazer para eu ter, eu falei, cara, eu tenho que ter metas mensais. Não é simplesmente eu chegar, falar que eu quero e não ter como fazer. Sim. E o legal é que quando você faz isso, você vê que às vezes é muito mais fácil do que você pensava. Entendeu? Eu puxo isso muito pelo exemplo lá na empresa. Cara, às vezes a gente bota uma meta lá de vender, por exemplo, no varejo 1 milhão. Cara, a gente tem que vender 1 milhão. Aí o pessoal fala, pô, mas tem que vender isso tudo. Às vezes o vendedor fala, cara, isso tudo. Aí você fala, cara, beleza, vamos fazer o contrário. Vamos pegar 1 milhão e vamos dividir. Se fosse em projetos de 100 kW, quantos projetos você teria que vender? Ah, sei lá, 4, 5 projetos. Bicho, você viu como dá pra fazer? Quantos clientes que a gente tem aqui diz? Ah, tem uns 10. Cara, viu como dá pra fazer? Fora o tanto de cliente que a gente tem residencial, o tanto de cliente que tem daqui, comercial, tem usina, tem alguma coisa. Viu como dá pra fazer? Aí o pessoal começa a fazer sentido das coisas e fala, cara, realmente dá. E aí dá. Realmente no final dá. O grande jogo é você desenhar a meta macro, a gigantona lá, né? E depois você começa a quebrar ela. Quebrando e vir trazendo, períodos, mostrando. Você quebra em, pô, botei daqui 5 anos, beleza. Então quebra isso aí em 60 meses. Agora vamos botar o final de 12 meses, como é que você tá para contribuir para cada ano que eu vou ter que aportar aí depois por mês? Você vai vir semanal, depois você vai vir mensal, depois você vem semanal e depois você vem dia. Às vezes você consegue se planejar muito melhor nessa questão financeira, tipo de 5 anos. Cara, eu tenho que aportar tanto por mês. Beleza, mas, cara, eu tenho uma empresa. Às vezes eu posso aportar menos. Se a empresa der certo, eu posso fazer uma retirada no final do ano, complementar. Você começa a traçar também estratégias para poder alcançar aquilo ali. E vem o jogo da honestidade do cara com ele mesmo, com o plano que ele colocou. E depois ainda tem os tripulantes ali disso ali, que estão envolvidos, né? Tem várias, aí tem a esposa, várias questões. Aí tem o não sei o quê, aí tem isso, tem aquilo, né? Eu e minha esposa, a gente alinhou bem esse plano. Isso é bem legal, né? Isso é importantíssimo. A gente sentou e falou, cara, é isso que a gente quer? Aí a gente alinhou. Então, a gente tem que juntar tanto por mês. Não podemos gastar mais que isso. E alinha, cara. Tu já viu aquele podcast do Caio Carneiro? Que ele fala dele contando... Acho que foi ele e o Joel J, onde ele fala sobre quando ele decidiu fazer o Iron, o primeiro Iron dele. Não vi esse. Não. E aí ele fala assim, cara, a primeira coisa que ele teve que fazer foi sentar com a esposa dele e fazer os acordos com ela. Claro, porque, cara, é muito tempo que você tem que... Tempo, dinheiro... Não, e assim, aniversário do não sei quem lá, esquece. Às vezes não dá pra ir, cara. Não vai dar. Entendeu? Assim, ele já falou, ó.
Aniversário de não sei quem lá, esquece, não sei o quê, papapá, não vou poder ir, não vou, tô treinando, vou estar fazendo isso, aquilo, tal, isso. Ou seja, então assim, é um negócio, velho, que, tipo assim, não é fácil. Não. Eu acho que não é, e o que não é fácil, não é você estar lá para poder fazer a prova. É você conseguir se abdicar das coisas que você precisa para treinar. Caminho, né? Chegar lá, eu acho que o processo para chegar lá é muito mais difícil às vezes, né? Exatamente. Bom, caramba, ó, muito aprendizado aí, viu, galera? Falamos aqui sobre metas, sobre objetivos, sobre conciliar toda essa... E assim, eu não sei se é porque, vê se tu tem esse mesmo sentimento que eu, se é porque nós estamos praticando isso hoje, esses hábitos saudáveis, essa questão de muito esporte, religião, né, de diversas coisinhas ali, que também faz parte. Eu carrego 5 coisas comigo. A primeira coisa para mim é Deus, de fato. A segunda é a minha família, né? Se eu mantive isso de pé. Então, assim, aí todo sábado eu faço uma análise se eu conseguir manter meus 5 pilares de pé. Então, vem Deus, vem a minha família, vem o meu trabalho, né? E aí eu venho aqui a questão do se eu conseguir ajudar alguém na semana. Então, assim, eu começo a fazer essas avaliações e aí tem a parte do físico e mental, né, que eu coloco no mesmo pilar ali. Então, cara, domingo, que é o dia que eu monto a minha agenda, eu lancei ali algumas coisas para mim poder executar. Eu falei que eu ia para academia, que eu ia para futebol, que não sei o quê, botei lá na agenda, fiz. Aí no sábado eu faço essa avaliação. E aí, consegui cumprir? Eu fui tudo, e tal. Né? Cheguei no sábado e terminei com a minha esposa a semana. Como é que foi? A gente terminou brigado, terminamos de boa, teve alguma discussão, minhas filhas, como é que foi e tal, isso e aquilo. Eu falo, esse dia que eu pequei e tal, não sei o que, então eu vou compensar aqui, né? E aí a mesma coisa. Então, aí sempre eu faço isso. Por quê? Porque eu sei que se eu cumprir com esses 5 chequezinhos que eu dou ali no sábado, e normalmente eu faço isso quando eu estou executando alguma atividade física, e aí eu faço essa autoavaliação, eu consigo entender se eu vou bater a minha meta do ano. Porque aí quando eu começo a executar um pouquinho de cada aqui, por exemplo, hoje eu estou nesse momento aqui agora contigo, executando o meu pilar de físico-mental. Tô aprendendo aqui contigo, a gente tá compartilhando história, a gente tá se ajudando, aprendendo exatamente, junto. Já tô dando check aqui no outro que eu acredito que possa fazer sentido para alguém, possa fazer a diferença ali para alguém esse negócio. Então, no final do ano, eu vou estar com as minhas metas concluídas, porque, cara, isso aqui desencadeia coisa pra cacete, velho. Desencadeia coisa pra cacete, né? Então, cara, foi acho que assim, acho que tá bem completa aqui, né? Irmão, e assim, o que a galera, muita gente que tá nos ouvindo, a galera que a gente publica aqui, os podcasts, acho que é muito nisso. Tem muito do empreendedor, tem muita galera que tá dentro da empresa, por exemplo, aqui na Digital Connect, a gente, todos os dias, tá? A galera exercita atividade física de manhã cedo, coisa de 1 minutinho. Então, a gente tem mais 4 filiais. Estamos em Tocantins, Goiânia, São Luís e Imperatriz. E aí, no final do dia, a gente só vê os videozinhos das câmeras mandando, tal, a galera, o exercício que a gente fez. Aí, na segunda-feira, a gente tem a segunda-feira conectada aqui, né, onde o Rafael passa um treinozinho ali de aeróbico para a galera fazer, e aí todo dia a gente vai aumentando um pouquinho desse treino. Por exemplo, essa semana agora ele tá viajando, aí ficou uma meta aqui pra galera, pra quem fizer o mais criativo vai ter uma premiação na sexta-feira. Então, bicho, aí virou hábito da galera. Isso é bom. E aí começa um cobrar o outro, e bora fazer o exercício, pra gente ganhar um negócio de tal, não sei o quê, entendeu? Isso é legal. Mas já virou um hábito, então, tipo assim, às vezes o cara não foi pra academia, mas ele fez um treinozinho aqui. Entendeu? Porque a gente sabe o quanto é importante o cara tá se exercitando para que ele consiga se desconectar de outras coisas, ele focar aqui agora, né? Agora eu vou... Até para desempenhar, né? Exatamente. Então, irmão, se você pudesse deixar aí uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para a galera que te escuta, finge que tu tá lá no teu Instagram lá postando para a galera lá as coisas que tu gosta de falar. Qual que é a mensagem que você quer deixar aí para nossa audiência aí? Cara, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é basicamente o que a gente falou hoje, né, no podcast. É que, cara, se você quer fazer alguma coisa, simplesmente vai lá e faça. Tenha riscos calculados, mas faça, cara. Não espera a perfeição, o planejamento 100% perfeito para começar alguma coisa, porque senão você não começa nada.
Minha empresa eu comecei assim, minha família eu comecei assim, a forma que eu trabalho, meus esportes eu comecei assim. Síndrome de Gabriela, Tudo eu comecei assim, cara. Eu cresci assim. Tudo eu fiz assim. Então, acho que a mensagem é, cara, apenas faça. Vai dar trabalho, vai ser difícil. Não tô falando que vai ser as mil maravilhas, mas se você fizer e der o seu máximo, de alguma maneira vai dar certo. Acho que seria isso, cara. Top demais. Galera, eu tô deixando aqui embaixo aqui também o arroba aqui do Christian, tá? E da WLN, de quem quiser seguir e acompanhar um pouquinho lá dessa trajetória. Tudo que a gente falou aqui, ó, no dia a dia tu vai ver lá. Todo dia vamos estar por 4h30 da madruga lá, tá acordando. E o pau vai quebrando durante o dia aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Deixe teu like, comentário, compartilhe aí. E foi um prazer, meu irmão. Foi um prazerzaço te receber aí. Obrigado, Henrique. Muito obrigado pelo convite, cara.